Olá, sejam muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aires e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora, sempre às terças-feiras, logo depois da emissão do texto na Capelinha das Aparições, aqui na TV Canção Nova e depois ao longo da semana com várias repetições. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa no mundo, a perseguição aos cristãos e a ajuda à Igreja que sofre. Um programa em que vamos contar com a presença da diretora da Fundação AES em Portugal, Catarina Martins Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. No arranque do programa de hoje, vamos até ao Reino Unido e não é para falarmos do Brexit, é mesmo por causa dos cristãos perseguidos. Na véspera do Natal, numa mensagem vídeo gravada expressamente para a Fundação AES, o príncipe de Gales sublinhou a situação extremamente difícil em que se encontram as comunidades cristãs vítimas de perseguição religiosa em diversos países do mundo. Nós temos o registro das suas palavras, já o iremos ver, mas para já vamos focar o essencial desta mensagem, em que, Catarina, o príncipe fala em 3 países em concreto. Sim, Paulo, são 3 países, o Iraque, a Síria e o Sri Lanka, e portanto que foram referidos de facto nesta mensagem que o Príncipe Carlos nos deixou, e ele fala como um exemplo dos muitos lugares onde a comunidade cristã é perseguida e onde enfrenta graves perseguições apenas e só por causa da intolerância religiosa que existe nestes países. Nesta mensagem de quase 3 minutos, o herdeiro do trono britânico recorda que nesta altura do ano em que o mundo celebra o nascimento de Jesus, é de vital importância que recordemos todos aqueles que sofrem perseguição por causa da sua fé cristã e manifestou uma especial preocupação pela situação no Médio Oriente. Exatamente, Paulo, e citando também o nosso mais recente relatório que a Fundação AES publicou, Perseguidos e Esquecidos, que foi lançado em outubro passado em Lisboa, portanto o príncipe refere que tanto na Síria como no Iraque se caminha para o desaparecimento quase absoluto da presença desta comunidade religiosa nestes 2 países. Diz que se caminha para o desaparecimento da presença cristã e avança com dados concretos que confirmam esta realidade. Sim, Paulo, ele de facto refere que dentro de uma década cerca de 2/3 dos cristãos terão desaparecido na Síria e relativamente ao Iraque, Paulo, a situação ainda é talvez mais dramática ou igualmente dramática como na Síria, em que a comunidade cristã já diminuiu cerca de 90% apenas numa geração. Esta constatação levou o Príncipe Carlos a fazer um apelo no sentido da mobilização da comunidade cristã em todo o mundo para se impedir que o cristianismo desapareça mesmo das terras da Bíblia. Sim, Paulo, e talvez essa seja de facto a mensagem mais importante ou mais importante desta mensagem que o Príncipe de Gales nos deixou. E é também importante e significativo, Paulo, que o Príncipe Carlos tenha escolhido a Fundação AES para lançar este seu apelo e para também, no fundo, reconhece assim o nosso trabalho fundamental da Fundação AES no terreno na ajuda a estas comunidades que são perseguidas hoje. Nesta curta mensagem de vídeo, já o vamos ver, o Príncipe Carlos refere que conheceu recentemente um padre oriundo do Sri Lanka e uma irmã proveniente da Síria que o elucidaram sobre a realidade por vezes dramática que os cristãos enfrentam nos seus países, neste caso, portanto, o Sri Lanka e a Síria. Que histórias, que casos é que lhes contaram? Bom, Paulo, o padre do Sri Lanka relatou-lhe o caso do domingo, dos ataques bárbaros do domingo de Páscoa de 2019, portanto com bombas em 3 igrejas do Sri Lanka, que causaram cerca de 260 mortos e mais de 500 feridos, e o Príncipe Carlos referiu que esse foi mesmo o momento mais dramático da comunidade, da violência contra a comunidade cristã na era moderna. E sublinhou também que, tragicamente, não foi um caso isolado. E por causa disso ele falou também da Síria, não é? Que diz que também, lembrando esta religiosa que esteve com ele, proveniente de Alepo, que também lhe deu a conhecer a real situação da comunidade cristã neste país também. E esta irmã, oriunda da Síria, ofereceu ao Príncipe Carlos uma prenda muito especial. Sim, Paulo, de facto foi uma prenda muito especial e que também simboliza este momento que a comunidade cristã está a viver neste país, na Síria. Portanto, ela ofereceu ao Príncipe Carlos uma representação da cabeça de Cristo crucificado, feita em madeira carbonizada, que foi retirada de uma igreja em Alepo, onde houve uma explosão de uma bomba. Bom, já vamos ver mesmo já de seguida esta mensagem do Príncipe Carlos, mas antes referir ainda que esta não foi a primeira vez, Catarina, que o Príncipe Carlos manifestou, digamos assim, a sua solidariedade para com os cristãos perseguidos através da Fundação AES. Sim, Paulo, de facto não foi a primeira vez. Nos últimos anos o Príncipe Carlos tem feito várias manifestações de apreço pelo nosso trabalho, pelo nosso
nosso empenho nesta causa e tem feito, de facto, estas manifestações com este objetivo também de chamar, mais uma vez, a atenção da população, do mundo, para esta realidade que se vive. Por exemplo, ele no ano passado, na Páscoa, fez também uma mensagem a todos os cristãos, deixou uma mensagem a todos os cristãos perseguidos no mundo e anteriormente, também em 2014 e 2015, já o tinha feito e entregou nesta altura mesmo donativos à instituição, donativos cujo montante ficou anónimo, mas que fez questão de entregar, através da Fundação AIS, donativos para apoiar as comunidades, principalmente do Médio Oriente, mas principalmente do Iraque. Muito bem. Vamos então ver essa mensagem de Natal do Príncipe Carlos, o herdeiro da coroa britânica, uma mensagem gravada expressamente para a Fundação AIS. As Christians all around the world prepare to celebrate the birth of Jesus Christ, it is of vital importance that we remember all those who suffer persecution for their Christian faith. I recently had the great privilege of meeting a priest who had ministered to those in Sri Lanka who were so dreadfully injured in the barbaric attacks this year on churches on Easter Day. With nearly 260 killed and more than 500 injured in that appalling atrocity, Sunday the 21st of April was the single worst day of violence targeting Christians in the modern era. But tragically, it was not an isolated example. I also met a religious sister recently who told me most movingly about the situation in Syria, where, with immense courage and in impossible conditions, she provides crucial support to Christians and others escaping violence and death. A report in October by the charity, Aid to the Church in Need, found that within a decade, up to 2/3 of Christians have fled Syria. In Iraq, Christian communities have shrunk by up to 90% within a generation. As we recall how the Christ child fled with his parents to Egypt, let us remember the countless many who endure terrible persecution or are forced to flee their homes. And let us strengthen our resolve to prevent Christianity disappearing from the lands of the Bible. The Syrian sister I met gave me a gift. It was a depiction of the head of the crucified Christ, made out of charred wood taken from a bomb-blasted church in Aleppo. As we mark this holiest of seasons in the Christian calendar, may I assure those of you who carry the cross of suffering today that you are in my most special thoughts and heartfelt prayers. And to Christians everywhere, may I wish you a peaceful, safe, and holy Christmas. Foi o Príncipe Carlos numa mensagem de Natal gravada expressamente para a Fundação AIS, uma mensagem que foi também um alerta para a situação dramática em que se encontram os cristãos em vários países do mundo. É o caso, por exemplo, das Filipinas, onde se têm verificado cada vez mais ataques na região sul do país, onde estão particularmente ativos grupos extremistas. E na véspera de Natal houve mesmo uma explosão, Catarina, junto a uma catedral em Mindanao. Sim, Paulo, de facto houve uma explosão junto à catedral de Cotabato, portanto na ilha de Mindanao, que provocou 22 feridos e foi de facto na véspera de Natal e felizmente não teve consequências muito mais graves do que estes feridos, mas haveria de facto a intenção de causar grandes danos, pois foi lançada uma granada para junto à catedral e que causou evidentemente o pânico à comunidade que estava ali próximo da catedral. As autoridades consideraram que o ataque foi da responsabilidade de grupos jihadistas que já anteriormente, em maio de 2017, lançaram um ataque de enorme envergadura contra a cidade de Marawi. Sim, foi de facto um ataque com centenas de homens armados que estão ligados ao Daesh, ao autoproclamado Estado Islâmico. Foi contra a cidade de Marawi, portanto ocuparam bairros inteiros, portanto houve também a ocupação da catedral na altura e provocaram uma batalha que durou vários meses com o exército filipino, durante cerca de 5 meses, e que deixou mais de 1000 mortos e milhares de deslocados internos.
Muito bem, o padre Reinaldo Romero é o assistente eclesiástico da Fundação AIS nas Filipinas. E o ano passado ele esteve em Lisboa, a caminho da Alemanha, para uma reunião internacional da ajuda à Igreja que sofre. Numa entrevista ao nosso programa, ele falou precisamente desse brutal ataque à cidade de Marawi, que causou, calcula-se, como a Catarina disse, mais de 1000 mortos, e ainda a outros ataques contra os cristãos, como o atentado à Catedral de Jogo em janeiro de 2019, fez agora precisamente um ano. Quisemos saber como é que ele explica estes ataques contra os cristãos. Porquê os cristãos? Vamos conferir agora essa resposta. Podemos dizer que os cristãos estão a crescer em número. O cristianismo está a crescer nas Filipinas, está a florescer. É possível que as pessoas que lá vivem, pois existem cidades predominantemente muçulmanas no sul, mas os cristãos também estão a aumentar nessa área, estejam preocupadas e, por essa razão, os extremistas, os grupos de inspiração cristã, procuraram afugentar os cristãos. O ataque em Jolo, na realidade, já é o terceiro ou quarto ataque. No ano passado, em janeiro, houve um ataque durante a missa, na qual muitas pessoas estavam a participar. A bomba explodiu durante a missa, dentro da catedral. A intenção era mesmo atingir os cristãos? Sim, porque foi lá dentro. Claro que quando a bomba explodiu, os que estavam mais perto ficaram com o corpo despedaçado e os que estavam afastados começaram a sair da catedral, mas entretanto explodiu outra bomba em frente da catedral. Ao todo morreram 20 pessoas e houve quase 100 feridos em estado grave. Padre Reinaldo, como é que explica que a comunidade cristã esteja a crescer no sul e também haja tantos ataques? As pessoas não têm medo? Muitas delas já estão habituadas. Na verdade, os cristãos e os muçulmanos na região do sul das Filipinas coexistem pacificamente. Sim, mas estamos a falar de grupos jihadistas, de grupos radicais? Os grupos radicais apenas lançam estes ataques esporadicamente, não são frequentes. À exceção dos ataques, o cotidiano dos cristãos e dos muçulmanos é muito normal. Na verdade, nesta zona das Filipinas há mais cristãos do que muçulmanos. Apenas 3 ou 4 províncias são predominantemente muçulmanas, embora também haja cristãos a viver lá. Estamos ainda com o Natal bem presente e importa aqui referir que em alguns lugares do mundo os cristãos foram mesmo impedidos de celebrar o nascimento de Jesus. Foi o caso, Catarina, de 2 aldeias na Indonésia. Precisamente, Paulo, portanto, em 2 aldeias da Indonésia, na província de Sumatra Ocidental, que os cristãos foram, portanto, as autoridades proibiram os cristãos de celebrarem o Natal. O que é que as autoridades invocaram? Invocaram a legislação que impõe que as celebrações religiosas só podem ser feitas em locais que são reconhecidos oficialmente. E dessa forma, por causa disso, as famílias cristãs viram-se impedidas de celebrar o Natal. Diga-se, no entanto, que, como alternativa, as autoridades disponibilizaram transporte para uma igreja situada a cerca de 120 km de distância. Oferta que foi, no entanto, rejeitada. Porquê, Catarina? Bom, Paulo, de facto, segundo Trizila Lubis, que é líder da igreja de Kampung Baru, uma das aldeias visitadas ou visadas pelas autoridades, a comunidade declinou a oferta desta oferta de transporte para uma aldeia situada a 120 km, para uma igreja, e diz que isso foi declinado porque, de facto, não é uma solução para a longa batalha judicial que a comunidade cristã tem levado a cabo nestes últimos anos e que tem travado com as autoridades. Isto porque o que está em causa aqui é, de facto, que é preciso haver a autorização para a edificação deste templo, que não está a acontecer e, portanto, ao aceitar esta ida para 120 km, acabaria por dar razão às autoridades e não haveria a construção desta igreja. Muito bem, a autorização, portanto, para a construção de novas igrejas é, de facto, um dos sinais da perseguição aos cristãos em muitos países, a maioria muçulmana. É assim, por exemplo, no Egito, e está a ser assim também na Indonésia. Neste caso em concreto, qual é que é o impedimento invocado pelas autoridades para, digamos, não aceitarem a edificação dos novos templos? Bom, Paulo, estas 2 aldeias que nos estamos aqui a referir, uma é maioritariamente católica e outra é protestante. E o que se passa é que, de facto, os cristãos não têm conseguido ultrapassar um dos requisitos legais para a construção destes templos, que obriga, por exemplo, à assinatura de 60 pessoas destas aldeias, que não sejam cristãs e que aceitem esta obra sem qualquer problema. Indonésia, este é considerado o maior país muçulmano do mundo. Se nestas 2 aldeias, na Sumatra, os cristãos foram impedidos de viver livremente as celebrações de Natal, na Ilha das Flores, uma das inúmeras ilhas indonésias, a realidade é, felizmente, bem diferente. Nesta ilha há 2 congregações femininas que são expressão da fé cristã. A Irmã Maria e a Irmã Rosa vão agora mostrar-nos como é que é o dia-a-dia na Ilha das Flores para
as filhas da Rainha do Rosário e as servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua. Juga dulu saya tidak tahu suster itu ada berbagai macam kongregasi. Saya berpikir semua suster itu sama. Dan saya merasa cocok, lalu sampai sekarang saya menghidupi panggilan di kongregasi. Apa lagi? Ayo lagu-lagu yang banyak. Yang jel-jel kujojel itu. Before I entered the convent, I felt God's love so much for me that I'd like to do what He wants of me. So I searched for a congregation for the convent where He wants me to serve Him, and He brought me to this congregation. And up to now, I feel His love for me, so I'm contented. I'm happy, and I'd like to serve Him for the rest of my life in this way of life. Nah, kongregasi ini didirikan oleh seorang uskup pribumi, namanya Uskup Gabriel Manek. Pada waktu itu, pada sekitar tahun 1958 itu, Bapak Uskup bersama beberapa pastor melayani seluruh paroki, sementara umat Katolik semakin banyak. Uskup mendirikan Putri Renya Rosari. Nama kongregasi ini di bawah perlindungan atau di bawah bimbingan Bunda Maria. Postulan pertama, memperkenalkan spiritualitas, memperkenalkan karisma, terus memperkenalkan karya-karya komunitas. Juga ada guru, juga berpastoral, katekese, terus ada juga karya sosial. Kunjungan keluarga miskin. Kenapa dibuat seperti itu? Karena keluarga-keluarga miskin inilah yang perlu dibantu secara spiritualitas. Mungkin kita memberi bantuan dalam hal keterampilan, bagaimana mereka bisa mandiri mengolah tanah atau mungkin membuat keterampilan. Mereka ingin menjadi seorang suster, pertama mau melayani orang miskin, kedua ingin dekat dengan Yesus, ingin mencintai orang miskin seperti Yesus. Karena itu mereka memilih kongregasi yang bagi mereka miskin. Praying for priests especially, and for the needs of the church. What we do is we pray every day after our afternoon prayer, our vespers. We spend around 20 minutes praying for vocations, not only for us, but for the whole church. It's really the Holy Spirit who sends vocation to us, because we do not go out, and we only ask our visitors, the priests and sisters who come here to help us, to include us in their vocation promotion. Our work is mostly household, and to support us, we have a small bakery and a gift shop, and inside we also have animals. We have a piggery, we have ducks and geese, and we have vegetable garden. A big part of Indonesia is still not Catholic. It's majority Muslim. We do not hope to convert them to Christianity, but by our way of life, we hope they will come to know Jesus also. They would know that there is a God who cares and who loves everyone.
Irmãs na Ilha das Flores. Antes desta reportagem com as filhas da Rainha do Rosário e as servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua, recordámos que este Natal foi sobressaltado com explosões nas Filipinas, com proibições na Indonésia, mas houve também ataques em outros países e um dos mais graves foi na Nigéria. Antes de falarmos do que aconteceu neste país africano, vamos muito rapidamente recordar, Catarina, alguns dos países do mundo onde é proibido ou onde há fortes restrições para os cristãos celebrarem o Natal. É verdade, Paulo. De facto, há vários países no mundo onde não é possível oficialmente celebrar o Natal ou celebrá-lo em público sem quaisquer reservas. Eu vou dar aqui alguns exemplos para os nossos telespectadores e posso, por exemplo, dar o caso do Brunei, portanto, junto à Indonésia, onde há de facto uma pena de prisão de 5 anos para quem celebra o Natal fora das suas comunidades. Por exemplo, outro país, a Somália, em África, que proibiu também os festejos natalícios. No Tajiquistão, na Ásia Central, também foi proibido, por exemplo, as árvores de Natal este ano. Portanto, também não é possível celebrar o Natal. E por último, dou o exemplo da Coreia do Norte, onde o líder, o ditador Kim Jong-un, decretou que se celebre nesta noite de dia 24 de dezembro, que celebre o nascimento da sua avó, portanto, que foi a mulher do primeiro líder da dinastia Kim que governa o país e, como sabemos, com uma mão de ferro e que tem perseguido continuamente a comunidade cristã. Falei há pouco da Nigéria, pois o Natal ficou marcado neste país pelo bárbaro assassinato de 10 cristãos por um grupo de jihadistas. Num vídeo posto a circular na internet, no dia 26 de dezembro, é possível ver 10 homens a serem decapitados, enquanto um 11º refém, identificado como sendo muçulmano, é assassinado a tiro. Um crime bárbaro que marcou claramente o Natal e que está a ser visto, Catarina, como uma ameaça a toda a comunidade cristã neste país, a Nigéria. Exato, Paulo. De facto, neste vídeo é referido que o assassinato destes homens é uma mensagem para todos os cristãos da Nigéria e em todo o mundo, e está de facto também a ser visto como fazendo parte de uma campanha para vingar a morte do líder do Daesh em outubro passado na Síria, o al-Baghdadi. Embora os autores do crime tenham sido identificados como pertencentes ao Daesh, é possível que se trate, isso sim, de um grupo de terroristas pertencentes a uma das fações do Boko Haram que assumiu um pacto, digamos assim, de aliança com o autoproclamado Estado Islâmico. Bom, poucas horas depois do vídeo ter sido divulgado, o bispo de Sokoto pedia a ajuda da comunidade internacional através da Fundação AIS. É verdade, Paulo. Portanto, Dom Matthew Kuka lançou através da Fundação AIS este apelo internacional, apelo à comunidade internacional, no sentido de agir, pressionando também a Nigéria, dizendo que é necessário proteger as vidas dos nigerianos e que os autores deste crime sejam de facto levados à justiça. O assassinato destes cristãos parece demonstrar que há um recrudescimento da atividade deste grupo terrorista. Ainda muito recentemente, a 14 de dezembro, foi divulgada também a notícia da execução de um outro grupo de 4 reféns nigerianos que estavam em cativeiro desde julho e que pertenciam a uma associação de ajuda humanitária francesa. Sim, estes 4 trabalhadores de uma agência humanitária e que procediam à assistência alimentar a pessoas com uma situação bastante vulnerável nesta zona de Damasak, portanto faz parte do estado de Borno, que foi agora onde ocorreu o assassinato destes 10 cristãos, Paulo. Entretanto, e porque estamos a falar da Nigéria, referir que a situação de violência que se tem vindo a abater sobre a comunidade cristã neste país foi alvo também de forte denúncia por parte de Dom Teodoro de Faria, o bispo emérito do Funchal. Num texto publicado recentemente no Jornal da Madeira, recorda as atrocidades cometidas pelo Boko Haram e lembra e enaltece o trabalho desenvolvido localmente, Catarina, pela Fundação AIS. É verdade, Paulo. Portanto, o trabalho desenvolvido pela Fundação AIS foi, neste país africano, a Nigéria, foi de facto enaltecido pelo bispo emérito do Funchal, Dom Teodoro, e nesse texto que ele publicou no Jornal da Madeira, e agora vou ler as suas palavras, ele diz que a AIS tem ajudado esta igreja com uma solidariedade que se reflete na construção de igrejas, na subsistência do clero e dos fiéis. E citando ainda o bispo de Maiduguri, Dom Teodoro diz que assegura que esta ajuda que a AIS tem dado à igreja local, sem esta ajuda a igreja local já teria entrado em colapso. Policarpo Lama é padre, pertence à diocese de Jalingo, situada no nordeste da Nigéria, precisamente uma das zonas mais atingidas pela violência do Boko Haram e nos tempos mais recentes pela violência dos pastores Fulani.
Os cristãos vivem, de facto, nesta região em sobressalto. O Padre Lama esteve na sede da Fundação AIS, na Alemanha, e contou-nos como é que é viver debaixo desta ameaça permanente. Vamos escutar. As from 2014 till today, up to 1,000 people. I saw many corpses and injured persons that were macheted by the Fulanis. Mass burial took place. 2 priests were killed with their parishioners celebrating Mass in Benue State. The Fulani headsmen come during the night and they torch and burn the whole village with people, churches and everything. So they invade our lands, they kill our people. If you go to such places, like in my diocese now, if you go to my own parish, you will not see any church in the villages. Buildings all destroyed by them. A tragedy that's unfolding in front of our eyes. And the Western countries seem to be reluctant to do anything about it. In fact, I may say that they are turning a blind eye onto that. We as Christians cannot do so. These people are suffering as we speak. When the Fulanis come, starting shooting, and many people were killing in the village, including my brother. I was also left and dead. It was on my birthday when the Fulanis came and attacked us where I slept under the rubbish. When they come, they use the word Allahu Akbar. God is great. So if you are coming to fight a particular group, why using that word? Using that word implies that they are fighting the Christians. So they destroy Christians' homes, churches. You will see mosque anywhere still standing. Then that shows physically that is really, so that has to do with Christians because they are selective. We call on international communities and organizations to look into our problem. The government might have tried in so many ways, but it's not enough because it's still ongoing. These people need our prayers, first of all. Then, after prayers, we need to sustain them in any way we can. From our side, we are supporting these people. We call on people to also support ACN so that they can reach those who are really in need, like us, especially in Nigeria. E com este testemunho do Padre Policarpo Lama, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos agora para um breve intervalo. Deixe estar por aí e voltamos dentro de instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão, em que todas as semanas passamos em revista o que de mais importante aconteceu no que diz respeito à liberdade religiosa. Sou o Paulo Aido e comigo em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Agora, no arranque da segunda parte do nosso programa, vamos até à China, de onde chega a notícia de novas medidas de controle dos grupos religiosos. Novas medidas, Catarina, que vão entrar já em vigor dia 1 de fevereiro. Sim, Paulo, é de facto já daqui a poucos dias que vai entrar em vigor esta nova lei, portanto, que é uma permissão, no fundo, que os grupos religiosos têm de obter antecipadamente e por parte das autoridades chinesas para a realização de encontros, a organização de programas e até da forma como os próprios grupos estão organizados.
O objetivo destas novas medidas é, segundo a Xinhua, a agência de notícias oficial chinesa, envolver as comunidades religiosas no apoio à liderança do Partido Comunista. A decisão de aumentar o poder de fiscalização e controle dos vários grupos surge numa altura em que parece estar a aumentar também a repressão sobre algumas comunidades. O anúncio destas medidas ocorre praticamente em simultâneo com a condenação, Catarina, a 9 anos de cadeia de um pastor evangélico. Sim, Paulo, portanto, o anúncio destas medidas, juntamente com a condenação a 9 anos deste líder da comunidade evangélica em Chengdu, parece que de facto são sinais do endurecimento da política de Pequim no que diz respeito à vida das comunidades religiosas na China e muito em particular a comunidade cristã, que tem também sofrido muitas perseguições nestes últimos anos na China. E da China chega-nos também a notícia de que as autoridades estão a substituir nos altares das igrejas e também em templos budistas imagens veneradas pelos fiéis por fotografias do atual presidente, assim como de Mao Tse-tung. O nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, tem a história. Retratos do atual presidente Xi Jinping e de Mao Tse-tung, assim como slogans de propaganda política, estão a ser afixados por cima dos altares e nas paredes de algumas igrejas e templos budistas da China, em substituição das habituais imagens e pinturas religiosas que decoram, embelezam e são adoradas ou veneradas pelos fiéis. Se há uns meses esta medida era somente imposta pelos líderes municipais, hoje é a própria população que toma a iniciativa de retirar e esconder os objetos e pinturas religiosas, por forma a não contrariar a vontade das autoridades locais. Há vários testemunhos escritos dando conta da requalificação de igrejas e templos que passaram a ser utilizados como centros comunitários ou até como escritórios de entidades oficiais. Jilin, Jiangxi e Sichuan estão entre as províncias mais afetadas. Curiosamente, à medida que as relações entre o Vaticano e a China se vão estreitando, sendo desse exemplo a nomeação de bispos com o consentimento de ambas as partes, o Governo Central vem demonstrando maior receio quanto à possibilidade da religião poder vir a ser instrumentalizada com o objetivo de enfraquecer a autoridade do Partido Comunista e dos seus líderes. Com o aproximar da Santa Sé a Pequim, a Associação Patriótica dos Católicos Chineses, que regula a Igreja Católica na China, tem vindo a perder peso, uma vez que muito do seu poder de decisão foi transferido para o Conselho de Estado, sendo este que hoje monitoriza diretamente a atividade do setor religioso. No que respeita à Igreja Católica, a explicação prende-se com o facto do Papa Francisco e do Presidente Xi Jinping terem desde as suas respectivas eleições encetado o diálogo, embora sempre por carta, é certo, e o teor das conversas constituírem segredo de Estado. Na história da China, as religiões têm por diversas vezes passado por altos e baixos na sua relação com os poderes públicos. Os católicos, assim como os budistas e os muçulmanos, esperam que os recuos, entretanto efetuados, possam ser o presságio de mais um salto em frente rumo à verdadeira liberdade religiosa. Apenas uma nota final sobre o facto da perseguição religiosa na província muçulmana de Xinjiang há muito ter extravasado para a perseguição política, por força do receio de Pequim quanto ao ressurgimento de forças independentistas naquela área, apoiadas por grupos terroristas financiados no exterior. Iraque, Síria, Indonésia, Filipinas, Sri Lanka, Nigéria e China foram já vários os países de que falámos no programa de hoje e todos têm em comum a questão da perseguição aos cristãos. Mas se repararmos com atenção, há outra coincidência, nenhum destes países fica situado na Europa. Mas será que na Europa não há perseguição religiosa, não há episódios, pelo menos, de perseguição aos cristãos? Bom, um estudo recente a que a Fundação AIS teve acesso diz o contrário. Não só há perseguição religiosa, como são cada vez mais os incidentes relacionados com a comunidade cristã. O assunto merece muito a nossa atenção. Só no ano passado, em 2019, houve cerca de 3.000 ataques contra igrejas ou símbolos cristãos na Europa. Isto, Catarina, é muito preocupante. É mesmo muito preocupante, Paulo, e de facto, segundo esta pesquisa publicada no início deste ano pelo Gatestone Institute, que é um centro de estudos e conselho de política internacional, estes ataques foram particularmente violentos e significativos em França e na Alemanha, mas também foram bastante comuns em países como a Bélgica, a Grã-Bretanha, Dinamarca, Irlanda, Itália e também Espanha. Para a realização deste estudo, o Gatestone Institute analisou inúmeras notícias e reportagens divulgadas durante o ano passado, não só na imprensa europeia, assim como também registros de polícia e publicações nas redes sociais.
Bom, de que atos de violência se refere principalmente o estudo? Bom, Paulo, entre os atos de violências que são registados, que foram registados no ano passado contra a comunidade cristã no continente europeu, há, entre outros, por exemplo, incêndios criminosos, há profanação dos lugares de culto, há espelhagens, há o roubo e o vandalismo. Em resultado desse trabalho, constata-se que aproximadamente 3.000 igrejas, escolas, cemitérios e monumentos cristãos foram vandalizados, queimados, saqueados ou desfigurados na Europa durante 2019, mais de 5 por dia. Um ano recorde, pois, para a hostilidade anticristã no continente. E estes dados vêm confirmar, digamos assim, uma tendência registada ao longo dos últimos tempos e que tem sido avaliada, Catarina, também por outras entidades. Precisamente, Paulo. De facto, por exemplo, uma das outras entidades é o Observatório da Intolerância e Discriminação contra os Cristãos, que denunciou que no ano passado, no espaço de 60 dias, entre o início do mês de abril e o início do mês de junho, registaram-se 30 incidentes em igrejas apenas na Alemanha. Portanto, estes incidentes, que foram assaltos, roubos e incêndios intencionais, traduziam, segundo este observatório, uma falta de respeito pelos lugares de culto naquele país. Também no ano passado, mas em França, a Fundação AES denunciou a ocorrência de inúmeros atos de vandalismo em igrejas, o que revelava já um padrão preocupante. É que, segundo um relatório do Serviço Central e Inteligência Criminal, citado pelo jornal Le Figaro, houve milhares de atos de vandalismo nas igrejas, o que dava uma média de quase 3 casos por dia. E em março do ano passado, alguns desses episódios, Catarina, saltaram, digamos assim, para as primeiras páginas dos jornais. Sim, Paulo, foi logo após 12 igrejas francesas terem sido saqueadas, profanadas e alvo de vandalismo no espaço de apenas 7 dias, Paulo. E, portanto, durante a segunda semana de março de 2019. Portanto, uma dessas igrejas, de Saint-Sulpice, por exemplo, foi mesmo incendiada logo após o fim da celebração eucarística. Todos estes dados que estamos a referir parecem apontar para uma tendência de aumento da violência contra a comunidade cristã, expressa, pois, em ataques a igrejas ou símbolos religiosos. Bom, e como é que a Fundação AES, Catarina, avalia estes dados? Bom, Paulo, para além da clara violência que existe nestes episódios, há também uma clara falta de respeito pela comunidade religiosa e há também uns sinais de intolerância que estão a surgir na Europa. E isto é, de facto, mesmo muito, muito preocupante, Paulo. E depois há também outro dado que temos que ter em linha de conta e que não é menos importante, é que a maior parte destes acontecimentos não são noticiados, portanto, não chegam às televisões, não chegam às rádios, nem chegam aos jornais. Muito bem, mas aqui estas notícias não são silenciadas. Divulgar o que se passa no mundo no que diz respeito à liberdade religiosa e, muito concretamente, à perseguição aos cristãos, é, pois, uma das tarefas da Fundação AES. Nunca é demais repeti-lo e nunca é demais recordar a razão de ser desta instituição fundada no final da Segunda Guerra Mundial pelo padre Werenfried van Straten. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo.
Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Agora vamos até ao Egito, pois a ONU pede a libertação de um ativista, Rami Kamel Salid, detido há cerca de 2 meses por denunciar violência contra a comunidade cristã, nomeadamente no sul do país, onde se têm multiplicado episódios de famílias despejadas à força de suas casas, algumas vezes por vizinhos muçulmanos. O que tem acontecido, assegura a agência de notícias Asia News, com a aprovação tácita, Catarina, das autoridades. Exatamente, Paulo. De facto, a detenção deste ativista, que ocorreu já no início do mês de novembro, em sua casa, por agentes não uniformizados da polícia, que o acusaram de pertencer a uma organização terrorista e de transmitir informações falsas. Portanto, entretanto, e como o Paulo acabou de referir, a prisão de Rami Kamel Salid já mereceu a condenação de vários grupos de defesa dos direitos humanos e a própria ONU também exige a sua libertação. O gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os
Direitos Humanos publicou mesmo uma nota a 11 de dezembro em que pede ao governo egípcio a libertação deste defensor dos direitos dos cristãos. Sim, Paulo, de facto os responsáveis da ONU exigiram a libertação deste homem, assegurando que as autoridades egípcias não apresentaram qualquer prova de que sustentam as acusações que exigem por isso que ele seja libertado. Claro. Entretanto, uma organização de defesa da comunidade cristã no Egito, a Coptic Solidarity, assegura que tem aumentado no país a repressão dos ativistas dos direitos humanos desde setembro do ano passado. Sim, Paulo, de facto esta repressão, tem havido um aumento da repressão e que, segundo esta organização, significa qualquer coisa como a prisão de 3.000 pessoas por participarem de alguma forma em protestos contra o governo do Marshal al-Sisi. Estamos a falar no Egito a propósito da prisão de um ativista dos direitos dos cristãos. Curiosamente, no último relatório produzido pela Fundação AIS sobre a perseguição aos cristãos no mundo, constata-se o contrário, que tem havido, Catarina, até uma diminuição da perseguição aos cristãos neste país. Sim, é verdade, Paulo, mas o nosso relatório refere também que os ataques bombistas feitos contra as igrejas no Egito, embora sublinhe que continuam a verificar-se episódios extremamente violentos que afetam as comunidades cristãs, como é o caso das situações denunciadas agora pelo este ativista que foi detido agora em novembro. Portanto, na verdade, e apesar de todas as medidas de segurança que têm sido tomadas nos últimos tempos, que têm sido adotadas pelo governo, a verdade é que continua a haver ataques contra a comunidade copta que continuam de facto a ser as vítimas desta perseguição no Egito. Estamos a referir o relatório da AIS, Perseguidos e Esquecidos, que assinala ainda que as mulheres e raparigas cristãs coptas, portanto do Egito, cristãs do Egito, continuam a ser raptadas para conversões e casamentos forçados. Chamo agora a sua atenção para um pequeno documentário produzido pela Fundação AIS sobre este assunto, as conversões forçadas e os raptos de raparigas e de mulheres cristãs no Egito. Um documentário que nos fala de uma realidade dramática, praticamente ignorada na opinião pública ocidental e que é mais um exemplo da discriminação e da perseguição desta comunidade religiosa que representa apenas cerca de 10% da população do país. Queremos saber o paradeiro das nossas filhas. As nossas filhas têm 14, 16 e 15 anos. Onde estão? Quem as levou de junto de nós? Como é que elas estão? Eu quero falar com a minha filha, quero ouvir a voz dela, saber se está viva ou não. Não quero mais nada. Quero ouvir a voz da minha filha. I wanted to hear my daughter's voice. O Egito é muito frequentemente associado à história antiga, às dinastias faraónicas, às pirâmides e ao turismo. Poucos turistas no Egito se percebem do que se esconde por trás da fachada deste antigo paraíso. The facade of this ancient paradise. Em 2011, houve um aumento significativo dos atos de terror contra cristãos, que constituem apenas 15% de uma população de 80 milhões. Talvez o aspecto mais terrível e oculto da perseguição contemporânea aos cristãos é o rapto e a conversão forçada de meninas menores de idade. Underage girls. Os casos de conversões forçadas ao Islão têm sido predominantes no Egito desde o início dos anos 90 do século XX, desde que começaram a surgir os grupos islâmicos e a Sharia. Estes incidentes ocorriam sob a égide da Agência de Segurança Nacional. Após a revolução e a dissolução da agência, os salafitas começaram a agir de acordo com os seus próprios objetivos. Depois da revolução, apercebemos-nos que o seu interesse se vira para as meninas de 11, 12 e 13 anos. Há um grande grupo de raparigas desta faixa etária que desapareceu sem deixar rastro. Uma dessas meninas egípcias raptadas tem 14 anos. Nadia Said Makram, e desapareceu durante uma ida à igreja. Levei-a até à igreja. Quando a celebração começou, saí por uns momentos. Quando regressei, Nádia já tinha desaparecido. Saímos e procurámos pelas ruas. Depois regressámos à igreja, mas ela não estava em lado nenhum. De repente disseram-me: a tua filha foi raptada.
Fiquei em choque. Quando soube que a minha irmã tinha sido raptada, demos a volta a todos os lugares com os nossos amigos e colegas, também cristãos, corremos de um lado para o outro, procuramos em toda a espécie de lugares, até nos hospitais. Estávamos todos profundamente chocados. Mais tarde descobrimos que ela tinha sido raptada por ser cristã. They had kidnapped her because she was a Christian. Os raptos estão de forma trágica e crescente na ordem do dia no Egito. As meninas cristãs são levadas para locais desconhecidos onde são violadas repetidamente, drogadas e então, após algumas semanas de tortura, são coagidas e chantageadas a converter-se ao Islão. Se uma menina cristã desaparece no Egito, atualmente o mais provável é ela aparecer num filme de vídeo ou 2 ou 3 meses depois, admitindo ter se tornado muçulmana de livre vontade. No momento em que faz esta declaração, oficialmente torna-se muçulmana e a sua família cristã perde todos os direitos sobre ela. Não podia comer, beber, nem dormir. Tudo o que eles queriam era drogar-se e violar-me. Outro grupo de homens veio e levou-me. Fiquei com eles durante 2 dias. Não sei como sobrevivi. Eram 5. Ficaram comigo num quarto. Eu não conseguia distinguir o dia da noite, não conseguia dormir nada. Pelo menos 50 homens violaram-me durante esse mês. E pelo fato de eu ser cristã, não se fez nada. Os cristãos locais alegam que as autoridades islâmicas não só nada fazem para proteger estas meninas, como frequentemente aceitam estes raptos de forma tácita como parte de uma chamada para o Islão regional mais alargada. Call to Islam. Estes atos também são financiados por apoiantes islâmicos de outros países. Uma menina vale entre 20 a 100 mil libras egípcias, dependendo da sua aparência e da sua posição social. Social standing. Embora os locais onde as meninas cristãs são mantidas em cativeiro sejam por vezes conhecidos, a polícia local mantém-se silenciosa em relação a estes crimes. Os pais de Nadia Said, desde o dia do seu desaparecimento, têm pedido, sem êxito, à polícia egípcia que haja de forma a revelar os autores do crime. A situação é ainda mais dramática por haver conhecimento do paradeiro do homem de 40 anos responsável pelo rapto de Nadia. Fui participar ao rapto ao Ministério Público. A polícia veio à minha casa, agrediu-nos e revistou a casa. Fui obrigada a sair porque o procurador me disse literalmente que acabariam connosco. Devia ter ficado calada. Embora saiba quem é o raptor, não devia ter feito acusações, mas simplesmente ter aceito o inquérito sobre o desaparecimento. Tenho de aceitar o rapto da minha filha ou fugir. Falei com um cristão do Egito que me contou que muitas vezes sabem onde escondem estas meninas, mas que não podem fazer nada. A única coisa que podem fazer é andar à volta da casa e rezar. O rapto de meninas cristãs e a sua conversão forçada ao Islão tem muitas consequências dramáticas. À luz da nova Constituição do Egito, inspirada pela lei da Sharia, a reversão ao cristianismo após uma conversão ao Islão, de livre vontade ou por coação, é praticamente impossível. O castigo mais grave por apostasia do islamismo é a morte. Apostasy from Islam is death.
Relativamente ao regresso de pessoas ao cristianismo, apresentámos 5.000 petições com o único propósito de recuperar o direito de um cristão regressar ao cristianismo. Claro que tais atos não são desprovidos de problemas, dificuldades e de perseguições por fanáticos quando descobrem que, depois de se terem convertido ao islamismo, agora querem voltar para o cristianismo. Meninas cristãs aterrorizadas, perseguidas, expostas às provocações islâmicas, encontram alguma ajuda nas igrejas, como é o caso da Arquidiocese Católica de Elmínia. Para além da assistência material, recebe ainda, acima de tudo, apoio espiritual e psicológico. Procuramos falar com as meninas sobre qualquer problema que tenha acontecido, ataques ou violações. Procuramos convencê-las a ficar connosco durante algum tempo para recuperarem e assim capacitá-las para se tornarem novamente membros úteis da sociedade. As meninas chegam aqui para serem reabilitadas. Podem cá ficar de 6 meses a 1 ano e até mais de 1 ano. Nessa altura atribuímos-lhe um tutor que, mesmo quando ela se vai embora, nunca a deixa. Quando uma menina chega, não tem de pagar nada. A Diocese assume a responsabilidade de tudo o que lhe diz respeito, inclusive as despesas com a saúde e os assuntos de caráter social, independentemente das suas crenças e da sua vida. Social matters. Havia um grupo de muçulmanos que tencionavam raptar-me. É por essa razão que eu estou aqui. Houve problemas entre esse grupo e o meu irmão. Eles temiam pela minha segurança e por isso trouxeram-me para cá. Agora, quando tenho algum tempo livre, não posso ir para casa por causa deles. Tenho muito medo deles. Eles olham-me fixamente. Por isso, quando estou em casa, fico sempre dentro e nunca saio. Se aqui ficar mais 1 ano, casar-me-ei e não volto para casa para lá viver. Vou casar-me logo que possa. I will immediately wed. Para além dos raptos e das conversões forçadas, as meninas cristãs são obrigadas a cobrir a cabeça e o rosto, de acordo com a tradição muçulmana, ou sofrer humilhações. Apesar do aumento de crimes desta natureza, um véu de silêncio entre a comunidade internacional votou este assunto ao mutismo. Os cristãos estão conscientes de que, nas atuais circunstâncias, se o mundo livre, o Ocidente, não acordar e fizer algo para realmente os ajudar, para influenciar as autoridades egípcias a mudar a sua política em relação aos cristãos, em especial uma política de consentimento à opressão e um confronto brutal com o cristianismo, então tudo o que lhes resta é a sua fé em Deus e a oração. Esta é a fotografia de quando ela era muito pequena. Esta é uma fotografia dela no dia em que fez o exame para entrar no colégio. Esta é uma fotografia da Nádia com o pai e os irmãos. E esta é uma fotografia da Nádia. This is a picture of Nadia. E assim, depois desta viagem até ao Egito e aos desafios da Igreja neste país, nomeadamente para a defesa das raparigas e mulheres vítimas de raptos e de sequestros para conversões forçadas, chegamos ao fim do nosso programa, ao fim de Igreja no Mundo. Agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS, aqui em estúdio, e espero por si na próxima terça-feira, logo após a emissão do terço na Capelinha das Aparições. Despeço-me com amizade, até ao próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.